Bom, boa tarde, pessoal. A gente está aqui, né, com o professor Rafael Gama para fazer nossa primeira live semanal. E a proposta é que daqui para frente, toda semana a gente tenha uma pessoa, um convidado, alguém para falar um pouquinho, né, não necessariamente atribuições, mas das áreas de atuação, do mercado de trabalho, enfim, para trazer um pouquinho e compartilhar com a gente, né? É o momento que a gente tem aí para a gente poder interagir, poder estar perto. Tem alguém aí com um fone alto, mas tudo bem. Não sei se é. E aí, aproveitem, né, desse momento para saber mais, para se informarem. E é claro, é um momento também com coordenação. Depois que a gente falar do assunto, vou estar aqui sempre, né, à disposição, caso alguém precise. E aí, né, quem não conhece, o professor Rafael, que vai estar aqui para falar com a gente hoje a respeito, né, das atribuições do profissional de química. E aí entende-se todos aqueles que possam ter, né, um CRQ, ou seja, registro no Conselho de Química. E eu ia apresentá-lo aqui, ele tem 1000 formações, 1000 coisas, mas eu vou deixar ele mesmo, né, falar um pouquinho dele. E aí ele começar essa palestra. Ela não é nova, né? Alguns mais antigos já talvez, né, tenham ouvido o Rafael falando desse assunto em algum momento. Mas é sempre bom reforçar, e como a gente tem, né, vários alunos de primeiro período aí, eu acho que é um momento muito esclarecedor para todos, tá bom? Então, Rafael, fica à vontade e a sala é sua. Tá sem áudio você. Liga seu microfone. Foi mal. Fala, galera, boa tarde. Boa tarde, minha coordenadora. Né, assim, como a Elga falou, né, essa palestra, vamos dizer assim, essa conversa, ela não é nova, né, e assim, a Elga falou, né, fala da minha formação, fala, assim, eu acho que para esse assunto, né, eu acho que vamos dizer assim, a minha experiência que mais conta, né, vamos dizer assim, é o fato de eu ter sido conselheiro, né, do CRQ da terceira região, ou seja, o CRQ aqui do Rio de Janeiro, né, durante um tempo razoável, né? Então, foi nessa experiência, né, como conselheiro do CRQ, que eu peguei, né, vamos dizer assim, essa experiência, né, vamos dizer assim, de olhar, né, um pouco mais sobre a questão, vamos dizer assim, da parte das atribuições do profissional da química, né? Porque assim, normalmente todo mundo sabe, né, que quando você termina um nível superior numa determinada área, isso te permite fazer coisas que outras pessoas não podem fazer, tá? Mas assim, é... isso assim, isso fica muito vago, né? Então, tipo assim, existem atribuições realmente, né, para os cursos de nível superior, é, e essas atribuições elas são diferentes nos diversos cursos, né, de nível superior. Por exemplo, a gente tem na Unigran Rio, nós temos a engenharia química, nós temos a química com atribuições tecnológicas, que na verdade é a química industrial, e nós temos a licenciatura em química, tá? Nós temos a licenciatura em química. Né, vamos dizer assim, nos registros do Conselho Federal de Química, né, ou seja, nos documentos do Conselho Federal de Química, nós temos um pouco mais. Né? Assim, a gente ainda tem um outro tipo de bacharel que a gente chama de bacharelado comum, né? E, consequentemente, esse bacharelado comum ele ele vai ser discutido aqui também. Tá? Então, eu vou colocar aqui na tela,
né? Vou colocar aí na tela para vocês. Uhum. Vou colocar aqui na tela. Uhum. Uhum. Aqui, né? Eu vou botar para aparecer aí para vocês. Isso aqui, tá, gente? Isso aqui é a tela, tá? Do próprio site. Isso aqui é uma guia, tá? Que tem. É uma das guias no próprio site, né? Do Conselho Regional de Química da Terceira Região, tá? Se vocês forem lá, vocês vão encontrar essa tela aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, o que acontece? É só para mostrar, né, que isso aqui eu não estou inventando nada, isso aqui eu estou pegando da própria, vamos dizer assim, da própria legislação pertinente. Né? Então, o que acontece? Né, as atribuições do profissional de química, né, foram definidas, né, pela resolução normativa do CRQ número 36, de 25 de abril de 74. Tá? Ou seja, aqui no Brasil a gente tem o seguinte: nós temos uma organização, né, que é o Conselho Federal de Química. Né? O Conselho Federal de Química, ele é, né, vamos dizer assim, o órgão legislador, é ele que dá a legislação da área de química, e nos estados, tá, a gente tem a presença dos CRQs, que são os Conselhos Regionais de Química. Então, o CFQ é o órgão de fiscalização, né? Ou seja, desculpa, o Conselho Federal de Química é o órgão legislador. E os CRQs são, em cada, né, estado, são os órgãos fiscalizadores. Tá? Então, para o profissional de química, é possível, né, tá aqui, ó, 16 atribuições, né? Ou seja, 16 atribuições. Então, o que acontece? A gente tem aqui várias atribuições, né? Essas atribuições, elas estão em grupos, né? Ou seja, por exemplo, vamos dar só uma olhadinha aqui rapidinho em todas, né? Assim, ó, eu tenho direção, a primeira atribuição fala de direção, supervisão e responsabilidade técnica, tá? A segunda fala de assessoria, consultoria e comercialização. A terceira fala de perícia, serviços técnicos e laudos. A quarta fala de magistério. A quinta fala de desempenho de cargos e funções técnicas. A sexta fala de pesquisa e desenvolvimento. A sétima, de análise química e físico-química, padronização e controle de qualidade. A 8 fala de produção e tratamento de resíduos. A 9, de operação e manutenção de equipamentos. A 10 fala de controle de operações e processos. A 11 fala de pesquisa e desenvolvimento de processos industriais. A 12 fala da execução de projetos de processamento. A 13 fala do estudo de viabilidade técnica e econômica. A 14ª fala de especificações e equipamentos. A 15ª de fiscalização de montagem e instalação de equipamentos. E a 16ª da condução de equipe de montagem e manutenção. E aqui, então aqui, pessoal, vocês têm as atribuições, né? Aqui vocês têm as atribuições. E aqui você vai ter, né, as diversas formações que é possível, né, ao químico, tá ok? No CRQ, você tem o registro de outros profissionais também,
né? Por exemplo, engenheiro de alimentos, engenheiro de petróleo, alguns outros tipos de profissionais, tá? Só que as atribuições para esses profissionais são sempre restritas à sua área de atuação. Então a gente vai discutir aqui, né, as relações, né, vamos dizer assim, entre os profissionais, né? Peraí, o Tiago botou aqui uma pergunta. Ah, que falhou um pouquinho. Pá, pá, pá. O Tiago. O Tiago perguntou o seguinte: se fizer pós-graduação, pós-graduação em engenharia química, se pode requerer as atribuições do engenheiro químico? A resposta, Tiago, é não, né? A resposta é não. Para você ter as atribuições do engenheiro químico, você tem que cursar o curso de engenharia química, né? Eu vou falar isso aqui depois, tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem, né, quatro, né? Então, por exemplo, a gente pode ter para o químico, a gente pode ter o engenheiro químico, pode ter o químico industrial, tá? Só deixando claro, tá, gente? O químico industrial é o curso de química com atribuições tecnológicas, que é o bacharelado de vocês na Unigran Rio. Porque no bacharelado da Unigran Rio a gente estuda todas as disciplinas da área industrial, né? Operações unitárias 1 e 2, mecânica dos fluidos, processos industriais, corrosão, né? E várias outras disciplinas da área industrial. Então, o nosso bacharelado na Unigran Rio, né, é o bacharelado em Química Industrial. A gente tem, né, o químico bacharel, ou seja, que é o bacharelado comum, tá? O bacharelado comum que a gente não tem na Unigran Rio, tá? E por último, o técnico em química, né, que é importante discutir aqui também a questão do técnico em química, porque ele pode algumas coisas, mas não muito. Então, gente, a primeira atribuição é a atribuição de ser diretor, supervisor e ter responsabilidade técnica pela área de indústria, né? Ou seja, para você ser, né, para você ser diretor, supervisor ou ser responsável técnico por uma empresa, né, por uma indústria que trabalhe na área de química, você precisa ser profissional de nível superior, tá? E aí, né, ou seja, para você dirigir, supervisionar e ter responsabilidade técnica, você precisa ter, né, essa atribuição aqui, ou seja, você precisa ter um curso, né, de nível superior ou curso técnico em química, tá? Para te permitir isso aqui. Agora, lembrando, gente, responsabilidade técnica, né? Ou seja, você ser diretor, supervisor e ser responsável técnico, todos os profissionais de nível superior podem. Só que tem uma ressalva. A responsabilidade técnica, né, ou seja, a responsabilidade técnica, você só pode exercer por aquelas outras 12 atribuições se você tiver elas. Então, por exemplo, você só pode ser responsável técnico, né, por uma determinada empresa que faça determinada coisa, se você tem essa atribuição. Se você não tem, obviamente você não pode fazer, tá? E o técnico em química, ele tem essa atribuição também, né, de direção, supervisão e responsabilidade técnica, só que isso é muito restrito. Por quê? A empresa, ela tem que ser considerada de pequeno porte, tá? Para uma empresa ser considerada de pequeno porte, é analisado a capacidade instalada dela, o faturamento mensal dela, tá? O faturamento mensal, o risco que aquele tipo de produto ele oferece, né?
o que acontece? Que ele oferece, né? Mas o que acontece? E aí, no final, e o número de empregados também não pode passar de 50. Para você, para você, vamos dizer assim, ter, né, essa, para você poder, como técnico em química, então, ter responsabilidade técnica, a empresa tem que ser de pequeno porte, tá? Então, se alguma dessas quatro coisas que eu falei não acontecer na empresa, por exemplo, se o faturamento dela for maior que um determinado valor, já era. Se o número de funcionários dela for maior do que 50, já era. Se, né, vamos dizer assim, o número, né, ou seja, a potência instalada dela for maior que um determinado valor, também já era, tá? Ou seja, o técnico em química não pode ser, não vai poder ter responsabilidade técnica, tá? Por exemplo, né, na época que eu fui conselheiro do CRQ, eu quando era relator, né, do processo, eu nunca concordei que um técnico em química assinasse a responsabilidade técnica, por exemplo, pela produção de cerveja. Por quê? É um processo complexo e que coloca a saúde das pessoas em risco. Tá ok? Então, imediatamente eu negava, né? Eu negava pela complexidade do processo. Então, a segunda aqui, né? Assessoria, consultoria e comercialização, né? Assessoria, consultoria e comercialização. É, assessoria, consultoria e comercialização. Ou seja, o que é isso? Né, por exemplo, uma empresa ela precisa comprar produtos químicos, tá? Ou seja, você ficar responsável também numa empresa pela compra de produtos químicos, tá? Isso envolve, né? Ou seja, você ter conhecimento de produtos químicos, você prestar informações sobre como esses produtos têm que ser armazenados, qual é o nível de risco deles, né? E a própria venda de produtos químicos muitas vezes são feitas por químicos, tá? Então, essa aqui, né? Essa assessoria, consultoria e comercialização, todos os profissionais de nível superior têm e o técnico em química não, tá? Perícia, serviços técnicos e laudos, né? Ou seja, fazer perícia. Aqui, tá, gente? Não confundam isso aqui, por exemplo. Perícia é uma atribuição do profissional de nível superior. Não confunda isso aqui com a perícia feita, por exemplo, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, tá? Por quê? A perícia que eles fazem, vamos dizer assim, é uma perícia oficial. Mas em muitas e muitas vezes, uma das partes representadas pode, né, vamos dizer assim, questionar a perícia que foi feita, tá? E o juiz ele nomear um perito imparcial, vamos dizer assim, que não tenha conexão nem com a justiça, né, e nem com o juiz, de uma certa forma. Ele nomeia uma pessoa capacitada, mas de forma imparcial. Então, essa atribuição aqui todos os profissionais de nível superior têm. O magistério, tá? O magistério, todos os profissionais de nível superior têm. Aqui, gente, não confundam esse magistério aqui com vamos dizer assim, com aquilo que é privativo do licenciado, né? Por exemplo, para dar aula em escola de ensino médio de química, no ensino médio ou ensino fundamental, quando tem, né, que é raro, mas pode ser que tenha, você precisa ter, né, ou seja, para dar aula no Estado, fazer concurso para o Estado, você precisa da licenciatura. Aqui ele está falando, né, por exemplo, do magistério no seguinte sentido, né,
que é o seguinte, pensando aqui nos cursos técnicos, no profissional de nível superior, na formação de vocês, por exemplo. Né? Então, isso vamos dizer assim, o magistério é uma atribuição possível a todos os profissionais de nível superior da química. Né? Desempenho de cargos e funções técnicas, né? Ou seja, você desempenhar qualquer tipo de cargo e função técnica que seja na área da indústria química, tá? Isso também vale para o técnico em química. Você fazer pesquisa e desenvolvimento, né? Você fazer pesquisa e desenvolvimento. Aqui, obviamente, você está falando de pesquisa e desenvolvimento relativo àquilo que a gente tenha, pesquisa e desenvolvimento que a gente tenha, vamos dizer assim, na área relacionado com a química, ou seja, você desenvolver pesquisas para poder desenvolver uma rota de síntese mais rápida, mais econômica, você fazer alguma melhoria num determinado processo e por aí vai, tá? Essa atribuição 7 aqui é o coração da indústria, né? Vamos dizer assim. Ela é aquilo que contempla aquilo que mais é feito, né? A quantidade daquilo que mais é feito na indústria, que é análise química, físico-química e padronização e controle de qualidade, tá? Ou seja, você tem essa atribuição, né? Ela envolve todos os tipos de análise química, físico-química, padronização e controle de qualidade de tudo que é relacionado com produtos químicos. Né? E aqui você pode olhar, né, que essa atribuição ela é dada ao engenheiro químico, tá? Ela é dada ao químico industrial, ela é dada ao químico bacharel comum e, ao contrário do que muita gente pensa, é dado ao licenciado também, tá? É claro que isso aqui, essa atribuição aqui, né, como vai ter uma própria ressalva embaixo desse documento, ela, né, vamos dizer assim, essa atribuição e essa atribuição, a 6 e a 7, para o licenciado, só é dado se o curso ele contempla isso de forma adequada na sua grade curricular. Né? Então, eu já antecipo para vocês. Né? O curso de licenciatura da Unigran Rio, ele dá até a atribuição 7. Então, por exemplo, ao contrário do que eu acredito que muita gente pensa, se um dia você quiser ficar responsável, ser como licenciado, ser responsável técnico, né, por um laboratório, por exemplo, de controle de qualidade, como licenciado, você pode, tá? Se você tem essa atribuição, né, o que acontece? Se você, né, se você tem, né, uma atribuição, né, ou seja, por exemplo, você sendo licenciado, tendo as 7 atribuições dadas pelo seu curso, se o CRQ reconheceu as 7 atribuições para você, né, e você pediu o registro como responsável técnico de um laboratório de controle de qualidade no CRQ, o CRQ não vai fazer nenhum questionamento. Para ele, isso vai ser absolutamente normal. Por mais que na própria indústria e nos próprios laboratórios as pessoas não tenham esse conhecimento e acham que não pode, não possa, mas pode, tá? Beleza. Então aqui, gente, na 7, acabam-se as atribuições do químico licenciado. Professor? Ô, Douglas. Ô, boa tarde. Deixa eu tirar uma dúvida, Ô, rapidinho. Douglas, vamos fazer. O licenci... Ô, Douglas, deixa eu fazer o seguinte contigo. Vamos terminar aqui rapidinho. E aí, conforme a própria Elga tinha falado, aí no final a gente tira as dúvidas.
Não, não, tranquilo, é só para a gente ficar. Porque assim, como o chat está muito movimentado, fica difícil, né, de eu acompanhar as duas. Beleza. Então, gente, as atribuições aqui né, na 7 terminam as atribuições do licenciado e do bacharel comum. E aí a gente segue, né? A gente segue para 8. Na 8, né, a gente, por exemplo, ó, produção e tratamento de resíduos. Produção e tratamento de resíduos. O engenheiro químico e o químico industrial continua. Ou seja, o nosso curso de engenharia química continua tendo tem a atribuição 8 e o nosso curso de bacharelado tem a atribuição 8. Tá? Tem a atribuição 8. O técnico em química também tem, mas isso aqui é sempre limitado à empresa de pequeno porte. Tá? Operação e manutenção de equipamentos. A mesma coisa, o engenheiro químico tem, o químico nós temos, o bacharel tem, né? Ou seja, e o técnico em química também. Controle de operações e processos, a gente tem, o engenheiro químico tem, o nosso bacharel tem, tá? E o técnico em química ele tem com 3 ressalvas, 3 asterísticos aqui. O que é isso? Isso aqui significa o seguinte, que ele tem, desde que no curso dele tenha isso na grade, né? Que a maioria dos cursos de técnico em química não tem, tá? E aí, né? Deixa eu descer um pouco aqui. Ó. E aí o que acontece? Pesquisa e desenvolvimento, né, de processos industriais. O engenheiro químico tem, o químico industrial tem, tá? Porque vocês no nosso curso de bacharel, vocês estudam a parte de processos industriais, processos bioquímicos, né? Ou seja, processos bioquímicos 1 e 2, ou seja, vocês estudam tudo que é relativo a processos industriais, tá? E aqui, gente, nessa 10 aqui, acaba qualquer atribuição possível ao técnico em química. Aí só permanecem o químico industrial e o engenheiro químico, tá? Beleza, né? O 12, execução de projetos de processamento. Execução de projetos de processamento. Ou seja, você montar processos de processamento. O engenheiro químico tem essa atribuição, o químico industrial também tem. Estudo de viabilidade técnica e econômica. O engenheiro químico tem, o químico industrial também tem. Tá? E aqui, pessoal, nesse momento aqui, acabam-se as atribuições do nosso bacharel. Né? Ou seja, a partir daqui, só tem atribuição o profissional, o engenheiro químico. Tá? Agora, por que, gente? O que, né, que atribuições que só o engenheiro químico tem? É a atribuição de projeto de equipamentos, ou seja, é a atribuição de fiscalização de montagem e instalação de equipamentos e a condução da equipe de montagem e manutenção. Ou seja, é a atribuição 14, 15, 16, ela diz respeito ao quê? A você projetar, ou seja, projetar, desenhar, especificar, né, conduzir a montagem, instalação e manutenção de equipamentos. Por exemplo, você vai construir uma nova indústria química. Quem é que tem atribuição para fazer isso? Da mesma forma que o engenheiro civil, ele constrói, né, ele constrói um prédio, o engenheiro de petróleo constrói um poço de petróleo, o engenheiro químico vai construir uma indústria química. Tá ok? Então, essas atribuições aqui, 14, 15 e 16, elas dizem respeito a isso. A projetar, montar e botar para funcionar uma indústria química. Tá? São as únicas atribuições, tá, que o químico e o nosso bacharel não tem. Tá? Então, para poder finalizar, gente, e abrir para perguntas
para vocês o que é um engenheiro químico. O engenheiro químico, ele é um camarada, tá? Que ele tem as 16 atribuições, tá? Ele tem as 16 atribuições do profissional de química, né? Então ele, via de regra, ele pode fazer qualquer coisa, tá? Mas por perfil, acaba-se que, né? Acaba o quê? Que o engenheiro químico, ele normalmente, a pessoa que vai fazer engenharia química, não que não possa, mas normalmente ele não se sente muito à vontade na questão de laboratório, né? Laboratório, controle de qualidade, análise química, físico-química, técnicas de procedimento, nada disso. Ele quer dar ênfase em projetos, na área de projetos, tá? Ou seja, o engenheiro químico, ele tem, vamos dizer assim, ele é muito direcionado para a parte industrial, tá? Já o, o profissional, né, de química, né, com atribuições tecnológicas, que é o químico industrial, ele tem, né, vamos dizer assim, uma característica muito forte com a parte de análise de laboratório, tá? E ele permeia, né, ou seja, ele caminha, né, vamos dizer assim, por toda a área, né, por toda a área da indústria, né? Ou seja, ele tem as atribuições, né? Ele lida muito bem com controle de qualidade, análise físico-química, permeia muito bem com os processos de produção, com os equipamentos, mas ele fica fora e ele normalmente não quer ficar dentro dessa parte de montar, instalar equipamento e botar uma indústria para funcionar. Ou seja, ele quer pegar o negócio pronto para trabalhar no processo junto, melhorar o processo, fazer o processo caminhar direito. Mas ele não quer, vamos dizer assim, ele não quer atuar no processo de montagem ele não pode, não quer e não pode atuar no processo de manutenção e montagem, tá? Já o bacharel comum, gente, o bacharel comum é um negócio meio esquisito. Esse bacharel comum a gente não tem na Unigran Rio, tá? Esse bacharel comum, ele te garante o mesmo número. Se o curso de licenciatura em Química tiver redondo, ele vai te garantir as mesmas atribuições que a licenciatura. Tá? Isso não é vantajoso. Por isso, eis o motivo da gente não ter esse curso na Unigran Rio. Tá? E a licenciatura, se, né, o curso, né, ele tiver a carga horária adequada de laboratório, de análise química, físico-química, né, padronização, tudo isso certinho, né, ou seja, todas as disciplinas que envolvem laboratório, orgânica, inorgânica, físico-química, a questão, análise qualitativa, quantitativa, métodos físicos, processos cromatográficos, o licenciado, advindo de um curso desse, ele vai poder fazer, ao contrário do que as pessoas pensam, não só o magistério, mas ele vai poder, se quiser, ser responsável técnico por laboratórios de análise química. Tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar e agora eu vou abrir para perguntas. Deixa eu tirar isso aqui da tela. E aí assim, as perguntas que o pessoal tinha digitado lá aí no bate-papo, por favor, ou falem, né? Não sei se a Elga abriu o microfone para vocês. Ou vocês falem, ou vocês digitem ela aqui de novo, por favor. Eles estão com o microfone aberto, eles podem abrir se quiser, então. E aí vai de vocês. Digita ou fala, pessoal. Essa é a hora. Uma pergunta. Ó, deixa eu. O Felipe Leira botou uma aqui. Rafael, eu vou ler a pergunta, tá, gente? Porque senão não vai gravar a pergunta e a minha resposta vai ficar sem sentido na gravação. E, Rafael, deixa eu só falar uma coisa. Aí, quem quiser, se mais pessoas quiserem, aí levanta a mão que a gente vai falar a ordem de quem levantou a mão, tá bom? Ah, beleza. Valeu. Ó,
Rafael, por que o químico industrial precisa fazer licenciatura para dar aula, esta, já que está com atribuição de magistério? É o seguinte, ô Felipe, é porque é o seguinte, esse magistério que está falando aqui, esse magistério que o químico industrial não pode fazer é, né, vamos dizer assim, é o ensino formal de química do ensino médio. Mas, por exemplo, para poder dar aula de química, num curso técnico em química, num curso técnico, por exemplo, de mineralogia, num curso técnico de petróleo e gás, ou em qualquer curso técnico que precise de uma profissão, né, que precise de uma formação especializada, o químico industrial ele pode atuar diretamente sem dar aula, desculpa, sem ser licenciado, tá? Por exemplo, o meu primeiro contato com a docência, no que diz respeito a formar profissionais de química, foi feito, né, eu num colégio, numa escola técnica aqui em Campo Grande, e essa escola técnica, o único licenciado que tinha lá era eu, né? Eu sou químico industrial, mas eu tinha licenciatura. Os outros 5 professores, eles eram químicos industriais e engenheiros químicos. Nenhum deles era licenciado. Né? Então, tipo assim, essa restrição, ela só vale, isso é uma imposição, né, do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação dos estados para que, porque eles querem ter certeza que o profissional que vai dar aula estudou, né, o conteúdo, aquele conteúdo, né, de parte pedagógica, tá? Deveria ter uma ressalva ali, né? Eu concordo, cara, mas não tem. Eu não tem, porque assim a legislação, o que acontece, cara? A legislação, ela, vamos dizer assim, muito antiga. Essas legislações, né? Elas são muito antigas, né? Então, tipo assim, quando essa documentação ela foi escrita, isso, essa de 74, as outras são mais antigas ainda, de 58. Então, o que acontece? Para você ter essa informação que eu estou dando para você de fonte legal, você precisa ler outros documentos do Conselho Federal de Química. Ou minha mediadora, quem é o próximo da fila? Vê aí para mim. Seu microfone está desligado agora. Ô, Elga, acho que seu microfone estava desligado. Eu ia fazer Libras. Ah, tá. Jerônimo, é você o próximo. Se quiser falar, fica à vontade aí. É só uma perguntinha, professor. Eu quero saber se, como licenciado, se eu criar o meu equipamento, eu tenho direito de patenteá-lo? Cara, você tem, mas assim, isso não é uma prerrogativa. Patente de equipamento não é uma prerrogativa de químico. Você não precisa ser químico para patentear um equipamento da área de química, né? E nem Mas equipamento da área de lugar nenhum, né? Vamos dizer então eu assim. posso, então eu posso criar o equipamento e com a finalidade que eu desejar. Sim, se você criar um Ok. equipamento, né, e fizer a patente dele, ninguém vai te cobrar. A análise para patente se dá em cima do projeto e não em cima da, vamos dizer assim, da formação de quem fez aquilo, Mas tá? isso o conselho não vai entrar para tentar embargar, não, né? Não, não, não. Porque eu sou licenciado, não sou bacharel, sou licenciado e causar transtorno, não, né? Não, não. Ok. Nem o Conselho Federal e nem o Conselho Regional, cara, se mete nisso, né? Ou seja, a função do Conselho não é fiscalizar patentes, registros de patentes. Isso aí tem órgãos no governo que são responsáveis por isso. A Sim, sim. função do CRQ e do Conselho Federal é regulamentar e, né, vamos dizer assim, analisar, zelar, vamos dizer assim, pela, pelas boas práticas na área de química.
Tá ok. Foi, Jerônimo? Foi. Então tá. O próximo é Beatriz, que já tinha perguntado no chat, mas se quiser perguntar aqui também novamente, Ah, não, ela Beatriz. tá aqui, ela botou aqui de novo, é Beatriz Abreu, né? Botou. Ela Isso. botou aqui. Rafael, tenho uma pergunta. Eu fiz bacharelado em Química, com atribuições tecnológicas, porém na área de produtos naturais. Mas eu tive matérias como operações unitárias, processos industriais. No meu caso, fico com um bacharel comum ou bacharel em Química Industrial por conta das atribuições. O que acontece, cara? Provavelmente, né, eu acho que valeria a pena você, tipo assim, se você puder, né, você me mostrar o seu diploma, né? Eu posso botar aqui, onde que eu vou? Eu vou botar aqui o meu telefone, tá? Meu Zap. Se você quiser, você me manda, por favor, uma foto do teu diploma, o certificado, né? É o certificado. Você me manda a foto do teu diploma, do teu certificado, porque eu preciso ler o que está escrito no certificado. Por quê? Eu nunca vi no Conselho lá no CRQ, não tem um bacharel, né? Nunca houve, né, um bacharel, vamos dizer assim, um bacharel um bacharel em produtos naturais. Não. O que Não é um acontece? tecnólogo, não? Será? Será que não? Mas aí se for então, ela escreveu então. Eu acho que o IF é superior de tecnologia, é um tecnólogo, Beatriz. Não, aí. Tá, não, o que você pode Ah, fazer? migrou. Ficou com Entendi. atribuições. Não é. Se é por isso que eu estou te pedindo para ver, se você puder me mostrar, né, o teu certificado, né, ou seja, diploma, e se você tiver o histórico, né, o que acontece? Dá para conclusão se você tem ou não as atribuições. Mas assim, antes de qualquer coisa, toda vez que você tiver essa dúvida que você colocou, tá? Como essa dúvida ela pode ser tirada, né? Você liga para o CRQ nosso, né? CRQ Terceira Região, tem um telefone aí no site, tá? E aí, o que acontece? No momento, obviamente, o atendimento está sendo online, tá bom? Mas, via de regra, você pode ligar. E aí, lá quando atende, né, vem aquela historinha do se você quiser isso, diz que 1, se quiser isso, diz que 2. Então, você vai discar para fiscalização. E na fiscalização, você vai fazer exatamente essa pergunta, tá? E aí, o que eles vão fazer? Eles normalmente respondem, nesses casos, por escrito, eles vão dizer quais as atribuições que o Conselho Federal de Química deu a esse. O Conselho Federal de Química deu a esse curso que você fez. Beleza? Mas assim, você manda para mim que a gente pode. Eu tento ver isso para você. Mas assim, em condições normais, se a gente não conseguir chegar a uma conclusão, a gente liga para o CRQ e diz, olha só, eu estudei no IFRJ tal, campus tal, me formei no ano tal, eu quero saber quais atribuições que o meu curso ganhou. E eles normalmente respondem isso por escrito, porque eles encaminham para o seu e-mail, que você tem lá registrado, ou que você deixará lá com eles, né, o documento que foi o despacho do Conselho Federal de Química original. Tá? Posso contribuir também, Rafael? Pode. Beatriz, quando a gente vai solicitar o registro do curso, né, no conselho, a gente precisa enviar toda a grade curricular, com carga horária, né, tudo detalhado para que eles analisem e verifiquem se o curso vai
poder ter que tipo de registro, porque como no caso da química, a gente tem diferentes atribuições, é justamente a análise, né, que vai poder dizer até onde, até que atribuição aquele curso pode ter. Então, quando você vai solicitar o registro no conselho, dependendo da sua instituição, do seu curso, do que foi enviado para lá, eles vão poder te confirmar isso, né? Vai depender da sua grade curricular, com carga horária, obviamente. Tá bom? Também tem isso, né? Beleza? Então é o William Viana agora. William, manda a pergunta aí. Sim, exatamente. Né? É quando o curso, tá, da Unigran Rio foi feito e foi registrado, né? Assim, ele foi feito com ele tem, né? Se você ligar para lá e perguntar, né? Ou seja, você tem as 16 atribuições, né? Você vai ter as 3 atribuições. Eu não sei se vai dar para aparecer aí, tá? Mas, por exemplo, o de vocês, quando vocês tiverem a carteira, tá? Vai ter desse jeito aqui. Eu não sei se dá para aparecer, né? Você vai ter o quê? Você tem aqui, ó, vem assim na carteira, né? Título da habilitação, bacharel em química. A diplomado em e aqui embaixo vem escrito natureza do currículo. Natureza do currículo. Aí aqui na natureza do currículo, no caso do pessoal da química industrial, vem escrito química tecnológica, né? E é aí que você tem a certeza que você tem essas 13 atribuições, tá? Então, o nosso curso, ele tem, né, essas 13 atribuições. O engenheiro químico tem as 16 e o licenciado tem as 7 primeiras, tá? Beleza, William? Foi? Então tá. Igor Henrique, faça a sua pergunta. Vai escrever ou vai falar? Igor. Igor. Ih, acho que ele perdeu conexão. Vou passar para a Tainá, então. Tainá, aí depois a gente volta no Igor, quando ele responder. Tá aí, Tainá? Tá. Rafael, como bacharel da universidade, o aluno pode prestar concurso para perito criminal tranquilamente? Inquestionavelmente, sim, tá? O curso todos os peritos, né? Tanto o perito criminal da Polícia Civil, né? Quanto nós aqui no Brasil não temos polícia municipal, né? Então, aqui no Brasil a gente tem perícia estadual, que é a da Polícia Civil, e a Polícia Federal, que é a que age, né? Vamos dizer assim, nacionalmente, tá ok? Então, o curso, né? O curso de vamos dizer assim, quando abre vaga para perito, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Federal, as vagas são segregadas por área, né? Por cursos, né? Então, tipo assim, tem a vaga que o cara precisa ser médico. Tem a vaga que o cara precisa ser engenheiro civil. Tem a vaga que o cara precisa ser formado em telecomunicações. E tem a vaga, né, do cara que precisa ser farmacêutico. E tem a vaga do cara que precisa ser químico. Tá? Com né, vamos dizer assim, em relação ao cargo, né, de perito, tanto na Polícia Federal como na Polícia Civil, é possível fazer, já é até a pergunta do Pedro que está aqui embaixo, né? Assim, o aluno que é engenheiro químico, que é químico industrial, né? Ou seja, o químico com atribuições tecnológicas, ou o bacharel comum, ele pode fazer
né, ele pode fazer, né, eles aceitam os 3 para poder fazer a prova de perícia, né, a prova para perito, tá? Porque a prova para perito, gente, só cai coisas de perícia, né? Então, se você quiser passar numa prova dessa de perícia, para perito, você precisa estudar sobre perícia criminal, né, para poder fazer o concurso. E aí, Pedro, já é a próxima pergunta que entrou aqui embaixo. O Pedro perguntou se o licenciado em Química pode prestar concurso. A resposta, Pedro, é não, mas na minha opinião, isso é uma baita injustiça, tá? Por quê? O licenciado, muitas vezes, ele tem as mesmas atribuições que o bacharel comum, tá? Só que os concursos, seja da Polícia Civil, né, ou da Polícia Federal, eles nunca contemplaram, nunca permitiram que o profissional, o licenciado, fizesse a prova de perícia, né, a prova para poder ser perito, tá? Então, o que acontece? Isso né, vamos dizer assim, a resposta para a tua pergunta é não, mas eu já me antecipo de que isso é uma injustiça muito grande, né? Ou seja, deveria, porque a questão maior desses concursos é você passar na prova e lá dentro toda a formação que falta de perícia você vai ter lá dentro na academia da polícia, né? Então, né, poderia, mas enfim. Próximo. Então, foi? É Fábio. Fábio Pisoeiro. Fala, Fábio. E aí, professor, beleza? Beleza. Eu queria saber de vocês o que a Unigran Rio oferece hoje como curso para pós-graduação na área. E aí, tadinho, ele nem sabe responder, Rafael, né? Mas quer dizer, sabe, porque infelizmente hoje a gente não está oferecendo nada de pós-graduação lato sensu, né? A gente tem a pós-graduação stricto sensu, ou seja, o mestrado na área de educação, tá? Então, a gente tem um mestrado em educação que contempla a área de química, um mestrado profissional, muito bem conceituado pela CAPES, mas voltado para a área de educação. Não sei se te interessa. Ok, obrigado. Nada. Próximo. Douglas, então. O Douglas. Douglas tinha botado a pergunta dele aqui em algum lugar. Aqui, ó. Douglas Campos. O licenciado em Química pode ser responsável técnico em uma estação de tratamento? Negativo. Não, negativo. Inclusive, rapaz, olha, o que acontece? Você só pode ser responsável técnico pela atribuição que você tem, né? Ou seja, se você lembra lá da nossa apresentação, o que acontece? A atribuição, né? A atribuição de tratamento de resíduos é exclusiva do engenheiro químico, né? Ou seja, é exclusivo do engenheiro químico e é exclusivo, né, do químico, né, do bacharel em química com atribuições tecnológicas. Ou seja, nem o licenciado, nem o bacharel comum pode lidar com isso. Tá? Eu tive um caso, rapaz, um aluno que a gente teve aí no curso há uns 4 anos atrás, né? O que aconteceu? Ele fez a licenciatura, ele trabalhava numa empresa, tratamento de resíduo, ele fez a licenciatura e aí ele meio que enrolou um pouquinho para poder vir fazer o bacharel com atribuições tecnológicas. Estava um pouco desanimado, né? Tipo assim, achou que não ia ter muita perspectiva com aquilo. Beleza. Passou-se aí uns 2, 3 anos e o responsável técnico da empresa dele, né, o senhor, né, é um senhor, bem senhor já, se aposentou. Né? E aí o chefe chamou ele para conversar e queria que ele fosse o responsável técnico. E aí ele, por falta, né, de conhecimento da legislação, eles deram a entrada com o profissional, ele sendo só licenciado. E aí o CRQ disse que não. E aí ele foi lá na Unigran Rio, procurou a Elga, depois a Elga botou ele em contato comigo para me poder explicar para ele que não,
é tipo assim, que não dá, porque ele não tinha aquela atribuição. Então, para ele poder ter essa atribuição, ele precisava ter o bacharelado. E aí ele se matriculou no bacharelado, entendeu? Então, realmente não pode, porque o licenciado não tem essa atribuição, em hipótese alguma. Ele perguntou, Tranquilo? supervisor de operação da ETE, pode? Rapaz, olha, se alguém fiscalizar isso, a resposta é não. Se não fiscalizar, obviamente, né? Mas assim, por quê? Você só pode trabalhar, né, numa área, ou seja, você só pode ter cargo e função técnica naquelas áreas que você tem atribuição. O licenciado não tem esse tipo de atribuição, por quê? Porque na tua formação de licenciatura não tem, por mais que você tenha aprendido isso lá, de repente trabalhando na prática ou estudando por conta própria, não tem nada no curso de licenciatura que tenha te ensinado isso. Então, não pode. Se o CRQ pegar, né, ele vai dizer que não. Mas com um outro responsável técnico, o Douglas, o que acontece, né? Você é técnico, é isso? Mesmo com um técnico, é isso? Você está dizendo que você é técnico? Não, não. Aí você pode. Aí você pode trabalhar na ETE como supervisor da ETE, se a empresa ela for considerada uma empresa de pequeno porte. O que estações de tratamento normalmente são, tá? Então, o que acontece? Ah, não, você fez, exatamente, você fez o técnico em química comigo. O que acontece? A resposta aí é sim, né? Se você tem o técnico em química, dá para você se sustentar nisso, né, até você ter a formação de nível superior. Não para trabalhar na ETE, mas para você ser supervisor, né, ou de repente, quem sabe, até tentar ser responsável técnico. Foi? Então, Douglas, já foi, né? Fábio Silva. Boa noite, Helga. Boa noite, Gama. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Então, Gama, baseado nesse questionamento que foi feito, eu terminei o bacharelado. O curso em si, ele não poderia ser um pouco difundido no que a gente tem de atribuição ou não. Porque, por exemplo, eu entrei no curso de Química baseado no meu trabalho, eu trabalho em mineração. E, assim, basicamente, eu quase não vi nada ser falado sobre isso durante todo o curso, né? O curso, ele acaba ficando, sem querer, de repente, tendencioso à orgânica, a saneantes, a fármacos, e pouco com relação a isso. E, assim, eu acho que não seria melhor, ou uma sugestão, de abranger mais esse leque, porque muitas pessoas, quando entram no curso, elas já vêm direcionadas de algum setor X. Eu vejo muito isso, eu vi muito isso no período que eu estava estudando, né? Voltei para a licenciatura, mas eu vi muitas pessoas sendo direcionadas. Da onde vem? Não seria interessante, por exemplo, abrir o leque dessas pessoas, porque de repente essa pessoa ela pode até mudar o rumo dela e muitas vezes está pagando um curso que não vai atender as expectativas profissionais que ela tem, entendeu? Responde, depois eu complemento. Tá, o que acontece, Fabiano? Eu acho que assim, o que acontece? Assim, tudo aqui, eu acho que de repente, né, você sentiu falta no curso, vamos dizer assim, uma questão de aplicações, né? Porque, por exemplo, toda a química inorgânica, toda a análise qualitativa, análise quantitativa, todas as análises de laboratório, os métodos físicos de análise que são ensinados, eles, é claro, né, alguns métodos físicos, eles se contemplam, né, vamos dizer assim, eles têm, vamos dizer assim, você tem possibilidade de aplicações, obviamente, por exemplo, métodos físicos, aquilo que serve para a área de mineração, é só você dar a aplicação. Eu acho que o que de repente faltou
faltou, e talvez seja essa a tua reclamação, é o quê? Vamos dizer assim, pegar aquilo que é ensinado no curso, tá? E aplicar em todas as áreas possíveis da química. Não só, de repente, na área de farmacêutica, ou não só na área de orgânica, ou não só na área de petróleo, não sei, aplicar em todas, né, em todas as áreas, tá? Em todas as áreas. Então, eu acho que essa é a questão maior. Porque, tipo assim, né, vamos dizer assim, todas as disciplinas que a gente aprende no curso, tanto da química básica quanto da química experimental e da química prática e da área industrial, elas também se aplicam à área de mineração. Só que acho que de repente faltou fazer essa aplicação direta. Ó, gente, isso aqui pode ser aplicado também na área de mineração. Vamos ver o que a Elga quer. Não, quer falar. era justamente isso que eu ia falar, né? Porque imagina, dentro da orgânica, da inorgânica, você tem aí inúmeras possibilidades de aplicação, os processos, né, em si trabalham tanto processos orgânicos, inorgânicos, bioquímicos, mas é óbvio, né, que a graduação ela nunca vai contemplar tudo. Ela dá, né, pequenas doses e a especificidade, né, de atuação vai depender muito do aluno, do profissional que se forma. Né? Eu sou engenheira química, eu fui fazer mestrado na área de corrosão. E aí eu vi pouca coisa na minha graduação de corrosão. Eu fui aprender tudo, né? No mestrado, tudo não, porque a gente nunca sabe tudo, mas um pouco mais no mestrado e no doutorado. Por quê? Porque a graduação ela é um leque que te dá inúmeras possibilidades. E aí a gente precisa, né, se aprofundar de acordo com aquilo que é interessante para a gente. Né? Aonde eu vou atuar, em que eu vou aplicar. E aí talvez você precisasse, né, puxar mais para os professores. Olha, me dá exemplo disso, vamos pesquisar, porque a gente nunca vai abranger tudo, né? Ah, ele caiu, tadinho. Não, ele caiu. Não, mas o Felipe tá fazendo a gravação, né? E aí, então, de qualquer forma, depois ele pode ver a pergunta. Não, então, até complementando isso que a Elga falou, né? Por exemplo, eu quando fiz a graduação, né? Eu fiz Química Industrial. E assim, eu acho que não é novidade para nenhum de vocês que me conhece que a minha, vamos dizer assim, a minha maior especialização é petróleo. Mas assim, eu não tive absoluta... vocês no curso ainda tem uma disciplina de química do petróleo. Quando fiz, eu não tive absolutamente nenhuma disciplina de petróleo. Nada. O máximo que foi dito foi alguma coisa sobre a questão do refino em processos industriais. Né? O que eu aprendi de petróleo, eu aprendi, né, vamos dizer assim, trabalhando em empresa de petróleo, no mestrado e estudando sozinho também. Mas ele caiu, ele vai ver a resposta depois, o Lera. Ô, gente, vou deixar agora o Jerônimo fazer a última pergunta para a gente encerrar. E aí, se alguém tiver dúvida, o Rafael colocou o telefone dele aí no chat, entre em contato com ele por e-mail, né? Porque daqui a pouco o pessoal tem aula, ele inclusive, tá bom? Então, eu vou abrir aqui para o Jerônimo e aí depois a gente encerra. Fala, Jerônimo. Olha só, essas pós-graduação aí me habilita e me complementa em quê diante do conselho? Por exemplo, se eu vou investir numa pós-graduação e não vou poder usar aquilo? Mas qual pós-graduação? Né? Não, é isso que eu estou querendo saber. Eu estou querendo perguntar a você se alguma pós-graduação que tem. Porque eu estive conversando com uns coordenadores de engenharia lá da Rural, e eles falaram que o CREA ele é extremamente, vamos dizer assim, benevolente. Se você faz uma pós-graduação e depois você apresenta lá os dados, eles te chamam para fazer uma provinha, você pode usar aquilo que você aprendeu, melhorando a tua habilitação, os teus desempenhos, aí como você mostrou. Algum desses em química melhora a nossa condição? Mas o que acontece, Jerônimo? Isso, o CREA realmente é assim, tá? Mas assim, o CREA nem sempre foi assim. Né? Eu acho que de 2010 para cá, que eles fizeram uma portaria nova e eles permitiram
você solicitar ao CREA, né, novas atribuições, né, mediante ao fato de você ter feito uma pós-graduação lato sensu, estrito sensu, tá? Agora, o Conselho Federal de Química ainda não permite isso. Pode ser que ele venha, né, a permitir isso em algum momento, mas assim, a realidade até o presente momento é que o Conselho Federal de Química nunca permitiu isso, tá? Porque, na verdade, o que acontece? O primeiro conselho a dar atribuição pelo que a pessoa estuda e não em si pelo nome do curso foi o próprio Conselho Federal de Química. Só que ele não abriu, né? Vamos dizer assim, não abriu precedente para você fazer uma pós-graduação, né? Por exemplo, mestrado, doutorado, ou uma pós-graduação lato sensu e você aumentar o seu número de atribuições. Por exemplo, conforme o pessoal me perguntou, eu sou licenciado, eu não tenho vamos dizer assim, vamos dizer assim, autorização para atuar na área de resíduos. Se eu fizesse uma pós-graduação, né, não seria nada injusto você dar essa atribuição para o profissional. Só que o Conselho Federal de Química nunca permitiu isso, tá? E essa é a legislação que vale até o presente momento, né? Então isso só vai poder ser feito o dia que o Conselho Federal de Química permitir que os CRQs façam isso. Porque, repito, né, o órgão legislador é o Conselho Federal de Química. Os CRQs, eles são apenas aplicadores das regras. Tá ok, tá respondido. Obrigado. Valeu? Ô, gente, Valeu. então, eu vou encerrar por aqui. Agradeço muito, muito, muito a participação de todos, né? Eu esperava que tivesse, né, um público, mas a gente chegou a 113 pessoas na sala, então acho que foi muito produtiva. A discussão não se encerra por aqui, né? Eu acho que, né, no decorrer da graduação, da vida, da atuação, dúvidas sempre surgem. E o professor Rafael Gama é sempre uma pessoa a quem vocês podem recorrer, que pode ajudá-los nessas dúvidas, né, no encaminhamento, junto ao CRQ, etc. E aí, nós teremos essas lives toda semana, cada semana com uma temática. É um espaço que a gente pode interagir, não precisa sair de casa, a gente não perde aula. Então, eu né, tive aí uma percepção muito boa. Depois eu vou querer o feedback de vocês, tá? Em relação ao que pode melhorar, o que não pode, aqueles que têm meu contato podem me passar já diretamente. E a proposta é que a gente tenha esse momento aí, que a gente possa trocar mais, né? E agradecer muito ao professor Rafael, que está sempre aí à disposição, né? E a todos vocês que participaram. Quer falar, Rafael? Não, é só agradecer, né? Realmente, eu esperava que tivesse um público, né? Mas assim, eu estava pensando num público de umas, sei lá, 30, 40 pessoas, né? Realmente, ter mais de 100 pessoas foi muito bacana, né? E assim, é um assunto, vamos dizer assim, bem interessante, né? Pouco discutido, tá ok? Então, assim, agradeço, né, a participação de todos, de me ouvirem assim, né? Da gente poder trocar ideias e espero a gente poder em outros momentos fazer, né, vamos dizer assim, outras lives com outras temáticas. E sugiram também, né? Vocês têm meu contato, professora, eu queria ouvir um pouco disso, daquilo, que aí a gente vai, corre atrás de alguém, mas eu acho que essa é sempre, né, é pertinente o assunto, né? A cada semestre, nossa maturidade vai mudando, o conhecimento vai aumentando e aí mais dúvidas surgem. Então, voltar a falar desse assunto eu acho sempre pertinente. Tá bom, gente? Então, vou encerrar. Daqui a pouco todo mundo tem aula, inclusive o Rafael. E estou aqui, né? Coordenação trabalhando. Por favor, qualquer problema, me procurem, falem com seus professores. E estamos aí, vamos passar por esse período juntos, nos ajudando mutuamente, né?
Então, quando eu preciso de ajuda, eu peço a vocês, falo, e vocês, por favor, fiquem à vontade de fazer o mesmo. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos, boa noite, e até segunda que vem, mesma hora. Tchau, tchau, pessoal. Tá bom? Boa noite. Tchau, gente. Um beijo em todos.